de derrota e um dia de mudanças. O que vem por aí? Qual vai ser a providência imediata ou quais as providências imediatas que o presidente Pedrinho irá tomar? Hoje, às 16h, ele vai conceder uma entrevista coletiva e nós estaremos lá em São Januário para trazer para você, ao vivo, a entrevista do presidente Pedrinho e as primeiras providências. Felipe Maestro vai assumir a equipe para os 3 próximos jogos. Felipe não tem um grande retrospecto como treinador, mas também que treinador assumiria o Vasco agora para a reta final de temporada. Faltam 3 jogos, Atlético Goianiense, sábado em São Januário, time rebaixado. Atlético Mineiro, depois da final da Libertadores, também em São Januário. E, por último, Cuiabá, fora de casa, outro time que vai ser rebaixado também no Campeonato Brasileiro. Muitas perguntas estão sem respostas. Por que o Vasco caiu tanto de rendimento? 4 derrotas em sequência. Nos últimos 14 jogos, são 8 derrotas. O time tem a 2ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. 53 gols sofridos em 35 jogos, só perde para o Juventude, que levou 55. O que acontece com o Vasco da Gama? Apenas e tão somente os erros do Rafael Paiva? Rafael Paiva foi demitido, justamente, porque os resultados aliados ao desempenho levaram a essa demissão. O ex-treinador do Vasco morria abraçado com as suas convicções em escalar o Vasco aberto, de peito aberto para encarar adversários mais fortes. Foi assim contra Botafogo, Fortaleza, Internacional e ontem o Corinthians. Resultado, derrotas. Mas não foram derrotas simples, foram derrotas sem nenhuma chance de competir, de encarar o adversário, de criar oportunidades para vencer o jogo. Não. O Vasco não teve oportunidades. Pelo contrário, o Botafogo tirou o pé para não dar uma sacolada histórica no Vasco. O Corinthians pisou um pouco no freio, 3-0, administrou a vantagem. Quer mais perguntas sem respostas? Por que os nossos meias, o camisa 10 e o 11, no caso os 2 que usam a função do 10, não desempenham como outros camisas 10? Lucas Moura, Memphis Depay, Garro, alguns exemplos. Ficar com os 2 que vieram de futebol europeu e logo performaram. Os nossos não conseguem. Aliás, ontem, se Depay e Yuri Alberto estivessem em campo, não sei se seria só um 3-1. Por que o Verratti saiu do time? Por que a defesa fica tão exposta? É muito por quê. Por que a gente é Vasco? Essa resposta eu tenho. Porque temos amor, temos uma paixão que nunca acaba. Agora a paciência acaba e ela tem limite. E o que a gente viu ontem foi mais um absurdo. Ok, demitiu o Rafael Paiva e tinha que fazê-lo. E rapidamente, acho até que o tempo foi esticado. Essa demissão era para ter acontecido depois do jogo com o Fortaleza. Porque aí teve o tempo da data FIFA para ter um novo trabalho ou pelo menos uma sacudida no elenco e identificar erros. O Vasco não tem alegria em campo. O time do Vasco está exposto ao adversário, que é um convite. O que faz o Galdame ser titular do Vasco da Gama? Errou tudo que tentou ontem. O Galdame não era, às vezes, escolhido para o banco e já está 2 jogos como titular. Por quê? Por que abrir mão de um centroavante, de uma referência, para tentar a velocidade com o Emerson Rodrigues, que não performa? Souza nem no banco mais tem ficado. Alguns erros custam a descida do Vasco de desempenho. Por que o Coutinho não joga 90 minutos? Quando é que o Coutinho vai jogar 90 minutos? O Jair é um caso à parte, ele vem de uma cirurgia, mas quando é que o Coutinho vai performar? Muitas perguntas que o torcedor não consegue encontrar respostas. E aí bate o medo do torcedor, com toda a razão. A Libertadores era uma chance muito real. O G8, se virasse G9, que não vai acontecer porque o Cruzeiro perdeu, mas mesmo assim o G8 dava para o Vasco alcançar. Agora, você já começa a olhar e fala assim, cara, a gente tem que agarrar a Sul-Americana, que corre o risco de perder a vaga. Ontem o Atlético Paranaense, em determinado momento, vencia o Bahia. E se tivesse vencido o Bahia efetivamente, passaria o Vasco.
que cairia mais ainda na tabela. O Grêmio joga a quarta. Se vencer, já tira o Vasco da posição em que está, em 11º. Ou seja, se o Atlético Paranaense tivesse vencido, estava até o final com o Bahia, e o Grêmio vencer o Cruzeiro quarta, o Vasco estaria fora da zona de classificação para a Sul-Americana, o que é uma vergonha. Será que não passa na cabeça dos jogadores do Vasco a vergonha que está sendo a reta final de temporada do Vasco? Não adianta vir apenas numa rede social e colocar um post para dizer que está envergonhado dentro de campo. Eu não vejo essa indignação dentro de campo. Por mais que o técnico tenha apresentado vários erros, outros são individuais. Não pode o Lucas Piton subir com o Gustavo Henrique numa cobrança de escanteio. Isso é básico. Quem é que marca o zagueiro? Quem é que marca o atacante? Os zagueiros e o nosso atacante. Onde é que estava o Verrete? Onde é que estava o Léo Pelé? Onde estava o João Vitor? Numa cobrança de escanteio, bola parada, é 1 com 1. Um no André Ramalho, um no Gustavo Henrique. E o Yuri Alberto nem em campo estava. Era o Oscar Romero e o Thales Magno. Cadê a nossa marcação? O Piton subindo para trás. Sendo que essa subida para trás já tinha acontecido 2 vezes antes. Uma com o Paulo Henrique e outra com o João Vitor. Falhas individuais. O treinador tem a sua culpa na escalação, mas os jogadores também têm a sua participação. Mas o futebol parece que não permite algumas críticas. Alguns jogadores, por exemplo, não gostam da forma como eu narro os jogos. Eu estou andando para isso, desculpa. Porque eu represento você, torcedor. Se ele não gosta da forma que eu narro, quem não gosta de você, torcedor. Porque na arquibancada você vai vaiar. O ex-treinador do Vasco não gostava de vaia. E tem jogador que não gosta de vaia. Então muda de profissão, amigo. Não é a violência, é a vaia. É não ir ao estádio, é o protesto. Inteligente e pacífico. Ah, não, só quero aplauso. Faça por merecer. E não é dar volta olímpica, pai, depois do jogo para aplaudir e agradecer a presença do torcedor, não. É fazer por onde dentro de campo também, seu pai. Aparecer, botar a bola debaixo do braço, resolver jogos, no plural. Um jogo hoje, daqui a 15 jogos eu resolvo de novo. Ou eu resolvo quando eu quero resolver. Tá podendo? Planejamento 2025 já tem que começar hoje, Pedrinho, hoje, com mudanças drásticas. Drásticas. O Vasco precisa mudar para ontem, porque senão periga nem ir para a Sul-Americana. E aí 2025 ficar muito comprometido. Nós vamos juntos. Então é isso aí, Vascaíno. Ficamos com um giro de notícias e informação aí do Vasco da Gama. E aí, deixa a sua opinião aí, o que vocês acharam do vídeo, deixando aquele like aí, pro YouTube sempre reconhecer nosso trabalho. E um grande abraço aí para todos aí. Tchau, até o próximo vídeo.